Bom dia, crente! Quartou, estamos já no meio da semana. Gente, passa tudo muito rápido, a gente nem consegue ver, né? Mas bem-vindos aos nossos manhãs de sabedoria, onde nós aprendemos lições diárias de segunda a sexta para o nosso dia a dia em como enfrentar a nossa batalha, porque a vida do crente não é fácil. E estamos aqui para viver uma vida em abundância. E para viver uma vida em abundância, nós precisamos entender os processos de Deus. Precisamos entender tudo o que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus quer para a nossa vida. E lembra que eu tô falando todos esses dias que quanto mais rápido a gente aprende o que Deus quer nos ensinar, mais rápido nós saímos do problema que estamos, mais rápido nós saímos desse processo. O nosso tema de hoje é: o seu comportamento define aonde você vai sentar. Tudo que nós aprendemos hoje aqui é para melhorar o seu caráter, é para melhorar as suas atitudes, é para melhorar o seu comportamento. Porque lá em Provérbios 22, 29, ele diz o seguinte: viste o homem diligente, né? Ou perito na sua obra ou no seu trabalho, perante reis será posto, não permanecerá na posição inferior. E quantos de nós queremos ser relevantes? E quantos de nós queremos fazer a diferença? E quantos de nós queremos ser agentes de transformação para as pessoas ao nosso redor? Mas para sermos agentes de transformação, para vivermos uma vida em abundância, nós precisamos passar pelo processo. Segunda-feira nós falamos sobre o que mesmo? Sobre o processo de Deus, mas... vou ter que olhar aqui, gente, esqueci. Mas ontem nós falamos sobre o quebrantamento, segunda-feira nós falamos sobre orações perigosas. E se nós somos o verdadeiro discípulo, como nós falamos semana passada, nós vamos passar por processos, vamos passar por situações que não são agradáveis, como a dona azeitona, mas isso é necessário. Nós estamos falando sobre o processo da azeitona e nós sabemos o futuro. Nós sabemos que o azeite para a azeitona, para virar azeite, ela precisa passar por um processo. Mas ela não sabe disso, mas nós sabemos. E lembra que eu falei, eu acho que ontem, se nós sabemos entendemos o que nós estamos passando, a gente consegue passar melhor pela situação. Por isso nós temos o bom dia crente aqui. A azeitona pensa que seu tempo estando sozinha, sendo pisada, prensada, é um castigo. Lembra de José? José, ele foi deixado pelos irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, por quem deveria amar e proteger. Foi vendido como escravo para os ismaelitas. Depois, esses escravos venderam ele para ser escravo na casa de uma pessoa importante no Egito. E ele ficou por anos e anos. E logo depois ele foi passado para trás, recebeu uma rasteira e foi jogado na prisão. Tudo isso a gente entendeu que foi para José melhorar, aperfeiçoar o seu caráter, para que ele pudesse alimentar uma geração inteira. Será que se José continuasse lá na casa do seu pai, comendo do bom e do melhor, será que ele iria saber enfrentar uma fome de 7 anos? Será que ele iria conseguir governar uma nação que era a nação mais poderosa daquela época, era o Egito? Por isso que o processo é importante. A azeitona acha que está sendo castigada quando ela é pisada e moída. Mas ela não entende que para estar diante de reis, nos palácios, ela precisa virar azeite. E a azeitona precisa ser moída antes de virar azeite. Nossos comportamentos não são moldados jantando no melhor restaurante, com as pessoas que amamos, com os nossos amigos, dando tapinha nas nossas costas e falando que a gente é o melhor. Nós somos moldados pelos dias difíceis, pelas dores, pelos sofrimentos. Nós não somos reconhecidos pela guerra que enfrentamos, mas sim pela guerra que vencemos.
Todo mundo passa por dificuldades, dias ruins, perrengues e lutas nessa vida. Mas quem consegue sair bem? Quem consegue sair curado? Quem consegue sair melhor do que entrou, com um caráter indescritível e como uma fé inabalável? São para isso que os processos servem, mas muitas pessoas não entendem. E só é possível, essa vitória, essa mudança de caráter, essa fé inabalável, quando a azeitona, depois de ser colhida, vai para o lagar, separada das suas folhas, e ela vai ser triturada sozinha para ser moída e depois ainda passar pela batedora. E para isso precisa de um tempo específico. Ela não pode passar nessa batedora depois dos 27 graus, porque senão vai causar uma fermentação no fruto. O olevicultor sabe o tempo exato que nós precisamos ficar passando por aquele processo, sendo batidos, sendo moídos. Mas muitas vezes nós só enxergamos a nossa dor, muitas vezes nós só enxergamos as nossas dificuldades, nós não conseguimos olhar para o futuro e entender que isso é um processo para nos transformar, para nos levar a lugares altos, para transformar o nosso caráter, sermos agentes de transformação para sermos melhores. Lembra da dona azeitona lá no sol recebendo aquele calor, aquela proteção que ela tinha. Mas no seu pior momento, a azeitona, quando ela passa por esses 27 graus, esse processo é chamado de extração a frio. E nem no seu pior momento, a azeitona pode ficar numa temperatura ambiente. Será que isso tem a ver com a nossa vida, com o que nós estamos passando? Se você não está entendendo o que está acontecendo com você, é essa a hora que você precisa confiar no olivicultor. A azeitona não sabe que para sentar nos palácios, estar nas cozinhas dos grandes chefes, ela não pode ser mais azeitona. Ela precisa mudar de forma. Ela precisa virar azeite. É com os processos da nossa vida. Nós não entendemos nada do que estamos passando. Mas quando estamos lá na frente, nós olhamos e falamos: meu Deus, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui hoje. Foi quando quis entrar no banco. Meu Deus, se eu tivesse entrado no banco naquela época que eu queria entrar, eu teria acabado com tudo, porque eu estava orgulhosa e eu ia achar melhor do que os outros. Eu não iria dividir o que eu tenho hoje, o que eu ganho hoje com as pessoas, porque eu ia achar que todo mundo tinha que me servir, porque agora eu era tal. Agora eu tinha um emprego de relevância, agora não. Mas o meu propósito, aonde eu estou hoje, é para servir as pessoas, é para ser agente de transformação, mas eu precisei ser moída, eu precisei ser pisada, o meu orgulho precisou ser estremecido, eu precisei passar por várias perdas na minha vida para hoje ser agente de transformação das pessoas, para hoje ser melhor. E Deus não me colocou onde eu queria, Deus me colocou num lugar muito melhor, onde eu ia também passar por os processos e me transformar numa pessoa um pouco melhor hoje. Uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa que não se acha melhor que os outros. Não porque eu tenho isso em mim, mas porque Deus precisou me pisar, precisou me moldar, precisou me bater. Eu não entendia na época, mas hoje eu entendo. Quanto mais rígido for o local, a temperatura, o ambiente, seguindo a risca o processo, melhor será o azeite. Quanto mais excelente, mais caro. E quanto mais caro, melhor ele é. Talvez você não entenda. Talvez o seu comportamento está sendo mudado bem devagarzinho. O seu caráter está sendo transformado. É preciso... mas tudo isso é preciso para você sentar diante de reis. Eu sei que você não entende agora, mas você só precisa confiar no olivicultor
e o processo ele vai ser mais leve para o seu comportamento mudar e você sentar diante de reis, você chegar à terra prometida, você viver o sonho que Deus tem para sua vida. Mas isso só é possível se você entender o processo, se você entender o que Deus quer te ensinar e você confiar nele. Obrigada por assistir até aqui. Vamos fazer dessa quarta uma excelente quarta. E Deus abençoe a sua vida.